Oi pessoal, tudo bom? Tô aqui gravando mais um vídeo e quero falar algo hoje que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Na verdade, pessoas que procuram, que nós temos orado junto e que eu tenho visto o quanto os dias maus têm atormentado. Eu vejo que um dos maiores problemas das igrejas, lembrando que nós somos igreja, que se ouve falar muito de Deus, mas a vida continua a mesma coisa. Isso começa a haver um questionamento. E Deus? E diante disso, eu senti de falar algumas coisas nesse vídeo. E eu quero começar por uma história que eu ouvi alguns anos atrás. Meu irmão estava pregando numa igreja e ele falou isso. E foi muito impactante para mim, tanto que faz mais de 20 anos, e isso eu lembro ainda. E ele começou a contar que havia um menininho que estava na casa, no apartamento dele, e da janela do apartamento ele podia ver um circo sendo montado. Tinha um terreno e chegou o circo, os carros, e começaram a montar. E ele foi correndo chamar o pai e falou assim: pai, olha lá, tem um circo, vamos assistir, vamos ver. E o pai falou: filho, ainda não, porque estão montando ainda. E se nós formos lá, nós não vamos ver nada. Amanhã o papai te leva, tá bom? Mas o filho não aceitou muito esse não. E ficou questionando o pai. Mas por que não, pai? Vamos dar lá. Você está vendo que está tudo montado. E esse filho começou a indagar e questionar. E deixar entrar em seu coração aquilo que ele via, mas não era verdade, não é? E ele começou: meu pai não me ama, meu pai tá me enganando, se meu pai me amasse ele me levava no circo. Se meu pai me amasse ele não ia fazer isso comigo, ele diz que ele me ama, mas quando eu peço algo pra ele, ele não tá nem aí pra mim. E ele não satisfeito, toda hora ia pro pai: pai, vamos, insistindo. E o pai falou: filho, não adianta irmos agora, vai dormir, amanhã o papai te leva. E ele passou a noite inteira questionando o pai, a noite inteira sem paz no coração, uma criança, a noite inteira reclamando, a noite inteira olhava na janela, via as luzes sendo colocadas e: olha, tem luz, meu pai tá me enganando, o circo já tá montado. E ele passou uma noite toda assim. E no outro dia, quando amanheceu, o pai foi até seu quarto, ele estava todo cansado de chorar, de olhar pela janela, de deixar entrar coisas no coração. E o pai falou assim: vamos pro circo, filho. E ele foi. Feliz, se arrumou e foi. E eles chegaram no do circo e antes de começar o espetáculo, o pai olha pro lado e vê que o filho está dormindo. Tudo aquilo que ele mais esperava, ele não estava preparado para receber, porque quando é hora dele descansar, ele quis fazer. Ele preferiu não ouvir o pai, porque meu pai está enganado. Meu pai acho que se perdeu um pouco. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. Nós perdemos noites de sono, nós perdemos dias de paz, nós aceitamos a palavra crise dentro da nossa vida e deixamos entrar isso dentro do nosso lar e não vemos a palavra de Deus, o que Ele nos promete, quem nós somos em Cristo, herdeiro e co-herdeiro com Jesus. E muitas vezes nós queremos as bênçãos do sobrenatural, mas vivemos só no natural. Nós não queremos invadir o sobrenatural com a nossa fé, mas nós queremos a bênção do sobrenatural. Isso não tem como acontecer. Então muitas vezes nós somos uma igreja, eu estou falando de pessoas que vivem o natural, esperando ver o sobrenatural. Mas com Deus, ou eu mergulho no sobrenatural, ou eu não vou ver nada. Não deixe mentiras a respeito de Deus entrar no teu coração, que Deus te esqueceu. Deixa eu dizer uma coisa: Deus te olha muito antes de você olhar para Ele. Ninguém te entende, ninguém sabe o que você sente, ninguém sabe suas lutas, mas Ele sabe e Ele não te abandonou. Ele sabe a hora certa do espetáculo. E Ele te vê antes de você olhar para Ele. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho tremenda, que é do tanque de Betesda. Diz que ali, durante um tempo, vinha um anjo. E algumas versões, eu vi uma pregação, diz que ele se banhava
naquela água. Imagina, os anjos iam tomar banho. É um lugar onde o céu tocava a terra, o sobrenatural. E diz que aquele lugar era cercado de enfermos, porque eles esperavam que ao movimentar das águas uma pessoa o levasse para eles fossem curados. E havia ali um enfermo há 38 anos e esperava que isso acontecesse. E o próprio Jesus, gente, chega para ele e diz assim: o que você quer? E ele fala para Jesus: eu quero ser curado, mas as águas são agitadas e não tem ninguém que me leve. Quando elas são agitadas, já leva um outro antes de mim e eu tô ficando aqui. Olha o que estava acontecendo. Ele estava de olho num mover. Ele estava de olho naquilo que ele tinha aprendido. Era só aquele mover. E o próprio Jesus estava falando com ele. O próprio Jesus estava falando com ele. Ele estava havendo... Não, é só essa situação. Ele estava querendo... Havia só uma possibilidade na vida dele, porque ele era limitado. O próprio Jesus chega para você. Às vezes as pessoas precisam de outras, e é bom ajudarmos outras pessoas, mas as pessoas acham que só as outras, precisa que alguém me leve no tanque, precisa que alguém me leve no tanque. Mas o próprio Jesus estava ali com ele. O próprio Jesus. Só que a Bíblia diz uma parte que Jesus o viu. Jesus olhou para ele. E Jesus falou assim: você quer ser curado? Claro que Jesus sabia que ele queria ser curado. Ele não respondeu para Jesus: faz o que o senhor quiser. Ele respondeu aquilo que estava nele: eu até quero, mas não tem quem me leve. Mas o próprio Jesus, naquele momento, disse assim: então levante. Pega a sua maca e anda. Às vezes nós estamos preocupados com situações, tem que acontecer isso, e o próprio Jesus está todo dia dentro do teu secreto, do lugar secreto na tua casa, esperando por você e falando assim: você quer ser curado? O que você quer? E tem vezes que ele vai falar assim: não é hora do espetáculo, espera. Mas creia que o tempo de Deus é perfeito. Nós vivemos uma igreja onde ouve muito de Deus, mas não vê acontecer. Porque ouve e não faz mais nada. Nós precisamos agir. E a nossa ação é através da oração, através do jejum. É invadir o mundo espiritual com as nossas palavras. Muito antes de você olhar para Jesus, Ele está olhando para você. Ele te ama. Ele não é um pai carrasco que esqueceu de você. Muito pelo contrário, se você pudesse ver os livramentos que Ele já te deu, você agradeceria eternamente. Aliás, nós temos que ser eternamente gratos àquele que enviou o único Filho para morrer por nós. Que em nome de Jesus, as palavras vivas e verdadeiras dele penetrem no teu coração e se tornem reais. Em nome de Jesus. Não tem como eu andar só no natural e querer viver os benefícios do sobrenatural. Mergulhe em Deus e você vai viver o que você jamais imaginou. Deus te abençoe. Você não está sozinho. Jesus te entende. Beijo. Deus abençoe.